Olá! Vamos falar sobre registro de candidaturas, que é uma das primeiras etapas do processo eleitoral. Nessa etapa, os partidos e as coligações comprovam que os candidatos que eles escolheram estão aptos a concorrer. Após os partidos realizarem suas convenções para a eleição, deve ser requerido o registro de candidaturas. O prazo é 5 de julho do ano da eleição. Cada partido tem direito a um número de candidatos para os cargos de vereador na eleição municipal e para os cargos de deputado estadual e federal nas eleições gerais. Se a convenção não conseguir preencher todas as vagas para esses cargos, podem ser requeridas vagas remanescentes até 60 dias antes da eleição. Os candidatos precisam comprovar que preenchem as condições de elegibilidade, ou seja, para concorrer. Essas condições são a nacionalidade brasileira, a idade mínima para o cargo que pretende ocupar, ser eleitor no gozo dos direitos políticos e filiado ao partido. Essas duas últimas condições, a filiação e o domicílio eleitoral, precisam estar preenchidas pelo menos um ano antes da eleição. Além dessas condições, o candidato não pode estar enquadrado em algumas situações que o tornem inelegível. A maioria dessas situações está prevista na Lei Complementar 64. Em 2010, essa lei foi alterada, incluindo várias outras situações que o impedem de concorrer. A essa alteração se chamou Lei da Ficha Limpa. Então, um candidato não será considerado ficha limpa se estiver enquadrado nas situações previstas nessa lei. As principais e mais conhecidas são as condenações por crime contra a administração pública e o patrimônio público, contra o meio ambiente, crimes eleitorais. Também são comuns as rejeições de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas e a suspensão de direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa. Importante lembrar que essa condenação deve ter sido proferida por órgão colegiado, ou seja, por um tribunal. Pode ser numa ação de competência originária desse tribunal ou em um recurso. Essa foi outra das alterações trazidas pela Lei da Ficha Limpa. Antes, era preciso o trânsito em julgado da ação. Outra mudança importante foi o tempo que o candidato fica inelegível depois do cumprimento da sanção ou da pena, caso tenha sido condenado. Antes da ficha limpa, ele não poderia se candidatar por 3 anos. Pela nova lei, esse prazo passou para 8 anos. Tudo isso, condições de elegibilidade e inelegibilidades, são analisadas nos processos de registro de candidaturas. As condições de elegibilidade são comprovadas por documentos apresentados pelos candidatos ou são verificadas nos próprios registros da Justiça Eleitoral. Já as inelegibilidades normalmente são conhecidas por meio de impugnação. A impugnação é quando algum candidato, um partido, uma coligação ou ainda o Ministério Público tem conhecimento de que algum outro candidato se enquadra numa das hipóteses de inelegibilidade. Eles podem impugnar o registro da candidatura e apresentar as provas dessa situação. A impugnação não quer dizer necessariamente que esse candidato está impedido de concorrer. Essa impugnação, bem como as condições de elegibilidade do candidato, serão analisadas pela Justiça Eleitoral, que decidirá, ao final, se ele pode participar da eleição de acordo com a lei. Apesar de existirem situações de inelegibilidade, é interessante que o eleitor pesquise o seu candidato. A Justiça Eleitoral disponibiliza na internet a divulgação das informações apresentadas nos processos de registro de candidatura. Lá, você pode saber mais sobre o seu candidato. Acesse o Divulga Cand e faça a sua escolha.